Fala pessoal e bem-vindo a mais um episódio de Revival Flicks, onde a gente tenta encontrar alguns filmes clássicos, rever com o olhar de hoje e fazer uma nova revisão, né? De repente alguma coisa mudou durante esse tempo, né? Que a nossa cultura visual também evoluiu, então pro bem ou pro mal, né? Aí vocês tirem as suas próprias conclusões. Mas enfim, o filme de hoje, né? Mestres do Universo, que na verdade não é um filme antigo, é um filme novo, muito novo. Acabei de assistir no cinema, né? Foi semana passada e depois assistiu novamente essa semana. Depois eu explico o motivo. Enfim, aí eu já tenho visto, né, algumas críticas, inclusive no canal do Alba, né? Algumas críticas negativas, né, sobre o filme. E aí eu vou tentar fazer uma revisão justa, né? E claro, por que que esse filme, né, novo tá nesse canal? Esse filme, né, esse canal não trata só de filme antigo, trata de filme novo também, mas esse tem, obviamente, uma conexão com a série, né? A série de desenhos animados dos anos 80, etc, né? E assim, a minha idade, né, é 40 a mais, então eu sem dúvida cresci com esse desenho e fez parte da minha infância, então já tem que avisar logo isso de cara. Outra coisa também que eu vou avisar logo de cara é que dificilmente, né, eu acho um filme assim completamente ruim, né? Sempre tento ver por diversos ângulos, etc., intenção do diretor, blá 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 blá. Até porque eu já trabalhei um pouco com animação e tentei trabalhar um pouco também com cinema, mas foi durante um período bem curto de tempo, mas enfim, eu tive a oportunidade de, por exemplo, ver por trás das câmeras, né, como é que as coisas se transformam, né, no meio de uma produção ou coisa nesse sentido, né? Beleza. Então vamos começar pelo IMDb, né? IMDb, entrei aqui na página do IMDb, do Mestre do Universo, e realmente está com uma avaliação até boa, 7.1, 7.1. Depois eu vou falar a minha. Aí, o que acontece? O problema é o retorno. Ele custou 170 milhões, né, para ser produzido e por enquanto só rendeu 62 milhões. Provavelmente vai alcançar os 170 milhões, mas, bom, depois eu vou falar sobre isso também, para não estragar logo a revisão. E aí o que acontece? Aí, de curiosidade, né, eu fui dar uma olhada no, entre aspas, né, original Mestre do Universo, que foi o filme que foi feito em 1987, Dolph Lundgren, etc, blá. E aí, cara, eu tenho quase certeza que eu vi esse filme no cinema e tava muito, muito empolgado, né, na expectativa de assistir, não sei o quê, bababá. E aí, o que acontece? Eu me lembro que eu detestei o filme. E aí eu fui ver a nota, né, de curiosidade desse filme no IMDb e tava como 5.4. Eu achei até alta, porque foi um dos piores filmes que eu já vi. E olha, aquele meu aviso, né, que eu fiz no início, que dificilmente eu acho um filme ruim, mas o de 1987 foi horrível, em todos os sentidos. Falta de conexão com o desenho, a má atuação dos personagens, não sei o que, cara, tudo, absolutamente tudo, a própria história em si, né? Então, realmente foi muito decepcionante. O que eu vou já adiantar é que esse filme não foi decepcionante, tá? Então, fiquem comigo enquanto eu vou abordando outros detalhes aqui sobre esse filme. Bom, vamos falar sobre os diretores, né? Quer dizer, o diretor, Travis Knight, não era familiarizado com ele. Obviamente, consultei, né, no IMDb novamente, né, os filmes que ele tinha feito e tal. Me chamou a atenção, Bumblebee, né, de 1918. Assim, sinceramente, eu gostei de praticamente todos os filmes do Transformers, mas os meus dois favoritos realmente são o primeiro e o Bumblebee, né? Então, gostei bastante desse filme. Não me lembro, né, de ter ficado assim, mega impressionado, mas gostei do filme. O IMDb estava dando 6.7 nesse filme, né? Aí depois eu vi um outro filme que de repente eu vou até separar para ver, e quem sabe eu faço até uma revisão aqui no canal, chamado Cubo e deixa eu até ver como é que é o nome disso aqui. Cubo, tá aqui. Cubo e as Cordas Mágicas, né? Não tenho certeza se de repente é uma animação, né? E aí que eu descobri o que acontece. Em termos de filmografia desse diretor,
surpreendentemente, ele não tem uma filmografia extensa, né? Ou melhor, ele fez provavelmente menos de 10 filmes, né? Em termos de direção, né? E aí você já começa a pensar, pô, como é que esse cara, né, pô, com só 10 filmes de direção, etc, tudo bem, Bumblebee foi uma grande, né, uma grande produção, mas como é que cai no colo desse cara um filme de 170 milhões, né, de orçamento e, né, mundialmente já conhecida a história e tal? Cara, é uma mega responsabilidade. Mas beleza, aí, o que eu descobri? Ele, na verdade, ele era animador antes, né? Ele trabalhava com animação antes. Então, ele tem uma carreira extensa em animação. Mas assim, não foram animações assim, né, de grande repercussão e tal, mas é uma carreira sólida de animação, né? Eu vou até tentar caçar alguns aqui que ele tenha trabalhado e tal, né, para ver se de repente vale a pena até fazer uma revisão também. E aí, beleza. E aí eu fui pros escritores, né? Chris Butler, Aaron Nee e Adam Nee, que provavelmente são irmãos, né? E aí, esses escritores também não têm uma carreira extensa, né, no cinema como escritores. E eu fiquei realmente, assim, encucado, né, como é que, né, quer dizer, não encucado, mas até empolgado ou feliz, né, de darem uma oportunidade, né, de, entre aspas, novos diretores ou nova geração de diretores pegar uma responsabilidade tão grande quanto essa, né. Porém, depois eu fui dar uma vasculhada mais profunda, né, na parte técnica, porque a parte técnica desse filme é muito boa. Isso aí eu já vou adiantar. A parte técnica desse filme é muito, 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 muito boa. Depois eu vou detalhar mais os itens, né? Mas enfim, começando pelos efeitos sonoros, etc., né? Música, papapá, papapá. Provavelmente quem foi o responsável é um profissional chamado Daniel Pemberton, alguma coisa assim, Pemberton, tá? Claro, né, nessa parte técnica de nome também não vou conhecer ninguém, mas enfim, também fui ver mais ou menos, né, quais foram os filmes que ele participou, e tem realmente alguns filmes aqui de destaque, por exemplo, Spider-Man no multiverso, né, Homem-Aranha no multiverso, muitos séries de TV e games, né? Eddington, que né, por um acaso eu fiz uma revisão aqui nesse canal, e projeto, não é projeto, é Devoradores de Estrelas, né? Que em inglês é Project Hail Mary, né? E aí, que esse filme também chamou um pouco a atenção em termos musicais, né? Então, realmente, o cara é fera, né? Beleza. E ele tem uma carreira extensa de cinema, né? Ok. Aí depois eu fui, né, para as outras duas partes que também chamam a atenção, né? Cinematografia e desenho de produção, vamos traduzir assim, né? Então tem Fábio Wagner, né? Aí ele simplesmente fez, esse aqui é fera. Ele simplesmente fez Zack Snyder e a Liga da Justiça, né? Ou a Liga da Justiça de Zack Snyder, né? A Liga da Justiça original, Game of Thrones, House of Dragon, The Crown, Venom. Então, quer dizer, o cara consolidado, né? Carreira consolidada e, assim, muito, muito experiente. E depois, né, no desenho de produção, ou design de produção, Guy Hendrix Dias, provavelmente é assim que se pronuncia. Enfim, X-Men 2, Os Irmãos Grimm, O Retorno de Superman, Indiana Jones, acho que é o último, né? Eu esqueci como é que é o... Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. É isso mesmo. E, para finalizar esse aqui, A Origem, né? Que realmente, visualmente, aquele filme realmente é impressionante. Mas enfim, aí eu fiquei, né? Aí eu comecei a entender. Então o que eles fizeram? Na direção, eles colocaram, né? Na direção e escrita, né, claro, eles deram uma oportunidade, né, para uma nova geração, porém, em termos de produção, deixaram com medalhões, entendeu? Então, eu achei muito interessante essa mescla, né, de, por exemplo, muito entre aspas, né, novatos com experientes, né, da indústria, né, e realmente, na minha opinião, saiu um resultado muito satisfatório. E aí, os atores, né, eu acho que eles aplicaram a mesma fórmula aqui. Então, quer dizer, tem esse que faz o papel do He-Man, Nicholas Galitsny, ou alguma coisa assim, ou Galitsny.
alguma coisa assim, realmente não sei pronunciar esse nome. Camila Mendes, essa aqui já é mais fácil. Então, esses dois aqui, praticamente não conhecidos em blockbusters, eles têm uma carreira relativamente, né, não extensa, mas sólida, né, em cinema, etc. TV também, a Camila Mendes parece que trabalhou bastante em produção de TV. Mas aí depois tem dois medalhões. Idris Elba e Jared Leto, né? Então, o Idris Elba, eu sinceramente sempre penso no The Wire, né? E o Jared Leto, né? Ele trabalhou em o Esquadrão Suicida, ele trabalhou, deixa eu ver aqui qual foi o outro filme aqui realmente que Clube de Compras Dallas, né? Esse aí realmente teve um destaque imenso na época que saiu e tal. Então, novamente aplicaram essa fórmula. Novos atores com atores consagrados, praticamente, né? Ou atores até de peso, né? Beleza. E aí a gente vai agora realmente detalhar a revisão em si do próprio filme. Bom, o que acontece? Eu gostei muito do resultado final em todos os sentidos desse filme. Não só a parte, né, técnica, como acabei de, né, explicar e tal, mas até como a história foi construída e qual o tom do filme que eles adotaram. E eu vou expandir mais sobre isso. Eu acredito, eu não vi, né, as revisões negativas ainda e tal, para não me deixar contaminar e tal, blá 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 blá. Mas eu acredito que essas revisões negativas, primeiro, devem estar sendo feitas, né, por uma galera um pouco mais jovem, né, e que de repente não teve o desenho como parte da sua infância. De repente viu ali, aqui e tal, não sei o quê, mas não teve o desenho como parte da sua infância. E aí, o que eu estou imaginando, né, que está sendo mais ou menos a avaliação, né, dessas revisões, né, negativas? Provavelmente eles foram assistir o filme como se fosse um filme desses filmes modernos de super-herói. O que eu quero dizer com isso? É que os filmes de super-herói, eles passaram por vamos dizer assim, alguns estágios, né? Teve ondas, né, de lançamento de filmes de super-herói, tá? O que acontece? Teve, né, vamos dizer, os filmes de super-heróis, tanto faz, né, sendo adaptado dos quadrinhos ou das séries. Teve uma primeira onda, né, de filmes de super-herói que era um tom tentando ser, né, um tom assim mais próximo, né, do que era na série ou alguma coisa nesse sentido, e alguma coisa mais leve, né, vamos dizer assim, um tom mais leve, né, beleza. E aí passou, né, essa primeira onda, né, de super-heróis feitos para cinema. E aí depois veio uma segunda onda que, na minha opinião, foi mais ou menos experimentada com o Batman de 1989 do Tim Burton, né, aonde ele praticamente redesenhou todo a estética, né, de filmes de super-herói e com isso também abriu espaço para fazer, né, uma transformação em termos de criação de personagem, coisa nesse sentido, dar uma profundidade maior para os personagens, até para atrair um pouco os adultos também, né, para o cinema, para assistir esses filmes, não ficar uma coisa, né, tão voltada assim para criança e adolescente, né. Ele fez essa experimentação e deu muito certo, e aí inaugurou uma segunda onda, né, de filmes de super-heróis, fazendo mais ou menos uma releitura nesse sentido, né, dando mais profundidade para as coisas, né, mais violência nos filmes, mais não sei o que, blá. Vamos dizer assim, essa estética toda moderna de filmes de super-herói. E provavelmente já tá tendo uma terceira onda, que aí tentam fazer coisas assim até mais. Bom, eles vão experimentando coisas e eu acho isso muito saudável, né? Vão experimentando coisas aqui e ali e tal, ver o que dá certo para tentar explorar ao máximo aquele tipo de conceito. Provavelmente já não é mais uma segunda onda, a gente já tá vivendo uma terceira onda de filmes de super-herói. Ok. Se você for assistir esse filme achando que esse filme vai ser no mesmo tom dessa segunda ou terceira onda de filme de super-herói, aí é que eu acho que você vai se decepcionar. Por quê? Porque, primeiro que, na minha opinião,
essa adaptação, né, ela não é uma segunda adaptação. Na minha mente, é uma primeira tentativa ainda, né, de adaptação. Eu descarto completamente o filme que foi feito em 1987, que realmente não tem menor condição. E aí, se a gente for pro filme esperando, eu, né, vou ver alguma coisa divertida, vou ver alguma coisa de repente engraçada, vou ver alguma coisa assim bem próximo do desenho em si, vou ver alguma coisa com espírito leve, vou ver alguma coisa com aquelas lições de moralidade, etc. Eu acho que ele entregou exatamente isso, exatamente isso. Então, se a gente pensar até bem, né, de repente esse filme era o filme que teria que ter sido feito aquele lá de 1987. Aí seria, assim, obviamente perfeito, né? Mas, enfim, não foi feito, sei lá quantos anos depois, 30, 40 anos depois, e aí estamos aqui mais ou menos nesse dilema, assistir esse filme como se fosse, né, uma primeira onda, né, de filmes, né, feitos, né, a- a- adaptações, né, que foram feitas referentes a desenhos bem, né, populares dos anos 80, 90, isso aqui, de repente, pode ser até uma fórmula interessante. Por quê? Porque, diferentemente do que acontece, agora a gente tem uma inversão das coisas. Diferentemente da segunda onda e terceira onda dos filmes de super-herói, o objetivo era o quê? Era atrair os adultos, certo? Para o cinema. As crianças já estavam compradas nessa ideia, beleza. Aqui eu acho que é ao contrário. Aqui eu acho que é o seguinte: os adultos já vão justamente para ver é, como é que se traduziu, né, aquele desenho, que eles têm uma conexão emocional e tal, né, ainda presente, né, tem essa onda também de nostalgia, etc, né? E aí aqui também, só que eles tentam aqui trazer as crianças para verem, para conhecerem os Mestres do Universo, o He-Man e etc. Então por isso que, e agora a gente vai detalhar um pouco mais da crítica no filme em si. Por isso que a gente tem, assim, o filme mais ou menos dividido em três partes, né? Beleza. A primeira parte, em alguns momentos, você pode até imaginar que seja assim, meio bobo e tal, não sei o quê, né? Porém, ele foi feito daquela forma justamente para criar, vamos dizer assim, criar um contexto até para uma piada que vai ser feita no início da segunda parte, né? Então, na minha interpretação aqui, né, na minha opinião, essa primeira parte foi, entre aspas, bobinha, de propósito, pelo diretor, entendeu? Para mais ou menos, primeiro, já estabelecer o tom com a audiência, né? E segundo, para criar esse contexto para o início da segunda parte. Porque o início da segunda parte, que na verdade é um dos únicos itens, né, que tem a ver com aquele filme de 1987, se passa na Terra, certo? Então, igualmente ao filme de 1987, também tem esse lance que se passa na Terra, etc. Então, isso daí acho que provavelmente foi a única coisa em comum, né? Beleza. E aí né, durante essa parte que passa na Terra, para quem não conhece, né, a história, né, de repente, né, tá vendo sem conhecimento nenhum, né, do que é o universo, He-Man e tal, não sei o que, Eterno e tal, não sei o que, blá, 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 de repente vai ficar na dúvida do mecanismo que ele utilizou ali para contar a história, entendeu? Ele utilizou um mecanismo ali, né, que é até bem explorado no cinema e tal, que quem não conhece vai ficar um pouco na dúvida, será que, né, rola isso, não rola aquilo e tal, beleza. Então aí tem essa segunda parte, né, do filme, aí tem, né, já começa a parte de ação, aventura, não sei o que, blá, 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 blá. Muito bem, o ritmo todo do filme foi muito bem determinado, entendeu? Agora eu vou explicar por que eu assisti duas vezes esse filme. Eu assisti lá, acho que foi na semana passada, né, ou melhor, praticamente na estreia do filme, assisti, já tinha gostado, né, e aí já tinha começado a ouvir falar que tinha crítica negativa, beleza. Só que quando eu assisti o filme, teve tanta falha técnica no próprio cinema que eles assim, nem consegui assistir o final, pra você ter noção, né? Então, teve tanta falha técnica que eles deram um cupom pra eu voltar depois. E aí eu assisti novamente essa semana. E aí
a minha dúvida era, pô, será que eu assisto só, né, do meio pra frente ou será que eu assisto todo? E aí resolvi assistir todo. E aí mesmo eu tendo assistido uma semana antes, eu não fiquei entediado com o filme. O filme realmente tem um ritmo de acontecimento das coisas muito, muito, muito bem feito, entendeu? Então, esse filme aqui, cara, sinceramente, se tá rolando crítica negativa, né, sobre esse filme, eu tô achando bem, bem injusto. Mas vamos continuar. Bom, agora falando sobre os atores, né? Eu achei a seleção de atores, né, o casting desse filme, muito, muito, muito bem feito, tá? Exceto da Maligna. Infelizmente, a Maligna, na minha opinião, eu acho que teria, né, tipo, diversas outras opções, né, que talvez ficassem mais fiel ali aos personagens, né. A Maligna realmente para mim foi se tem algum ponto negativo, né, nesse filme, eu diria, né, não só na atuação mais ou menos da Maligna, mas também na seleção dela como, como a personagem, né. Eu acho que ela, assim, todos os outros eu via uma conexão forte, assim, com o personagem, né? No dela eu não vi. Mas, enfim, depois vocês podem mandar aí, né, comentários, assim, concordando, discordando e, claro, justificando por que discorda, né? Pra eu, de repente, mudar de ideia. Enfim, aí o que acontece nesse filme? Bom, tem a seleção, né, dos atores para interpretarem os personagens. Na minha opinião, acertaram, ok. A atuação em si, o que acontece? Eu de vez em quando fico bem tolerante em termos de atuação quando é um filme que é muito avançado tecnicamente. Esse filme é um filme muito avançado tecnicamente, né? Aí de vez em quando a atuação fica em segundo plano. Esse filme eu acho que conseguiu um bom equilíbrio, né? Por exemplo, vou citar um que, na minha opinião, né, a atuação ficou um pouco aquém da produção, do 1 e 2, né, que eu revisei também nesse canal, né? Eu achei que a atuação lá pecou um pouquinho. Nesse aqui eu achei que não foi espetacular a atuação, mas foi equilibrada. Beleza. Porém, dois destaques. Um pro Adam pequenininho, né? Eu achei que ele realmente, cara, para a idade dele, eu achei que ele transmitiu algumas emoções ali importantes nos momentos certos. Então, até dei uma olhada, né, para ver se ele tinha feito, né, outros filmes, etc, para ver, né, como é que está sendo, né, o desenvolvimento da carreira dele. E surpreendentemente tinha um filme até lá com Anthony Hopkins chamado Uma Visita para o Avô, alguma coisa assim, mas acho que se bobear nem foi lançado, não sei se de repente tá para ser lançado ou se foi cancelado, alguma coisa nesse sentido, mas eu não vi exatamente, né, informações sobre lançamento ou críticas ou como é que foi, etc. Fiquei até meio curioso sobre isso. Enfim, e o outro destaque, o esqueleto. Então, vamos lá, eu vi a versão legendada, tá? Então, o esqueleto, muitas coisas me chamaram a atenção no esqueleto. Primeiro, os gestos dele, né? A forma como ele gesticula as coisas e tal, não sei o quê. Isso aí realmente eu achei que mandou muito bem. E a voz dele, né, transformada ali, e assim, as falas dele, né, umas falas assim meio difíceis, né, sofisticadas, etc. Achei muito, muito bem feito, muito bom, muito bom. E não tem a ver com a fala original quer dizer, tem determinados pontos, né, com a fala original do esqueleto, né, em inglês, americano e tal. Saiu, não fizeram assim fiel aquilo, mas eu achei que o que criaram em cima ficou muito, muito, muito bom, né? Beleza. E claro, já falei, né, sobre os efeitos visuais, muito animal, né? Esse tipo de filme é onde eles têm que construir um universo e te convencer que aquele universo existe, né? Ou melhor, tem que caprichar no nível de detalhamento, né? Tem que pensar em muitas coisas, né? Cara, ficou muito bom, né? Outros filmes, né, que conseguem fazer isso bem, foi o próprio Dune 2, né? Obviamente, Guerra nas Estrelas, né? Coisa nesse sentido e tal. Então, realmente, é muito difícil você criar um outro universo e convencer né, a audiência que aquele universo realmente existe. Então, na minha opinião, acertaram muito. Cara, as cores desse filme simplesmente alucinante. Assim, eu venho, né, para uma formação de
desenho industrial, na parte de programação visual, então realmente eu dou muito valor a isso e analiso isso até com outro olhar, né? As cores foram muito impressionantes. A paleta de cores selecionada para esse filme foi muito, muito acertada, muito impressionante. Não só é muito moderno, né, em termos de audiovisuais, né? Em termos audiovisuais, mas também tem uma conexão, você consegue enxergar uma conexão com o desenho, especialmente em algumas partes que tem alguma coisa meio psicodélica ali, e no desenho lá dos anos 80, em determinadas partes, já se utilizava tons psicodélicos ou sequências psicodélicas e tal. Acertaram muito, na minha opinião. Eu até senti, em determinados momentos ali, uma vibe meio até Guerra nas Estrelas, especificamente o Retorno do Jedi, né? Quem assistiu esse filme e assistiu, né, Retorno do Jedi naquela época, provavelmente vai entender essa conexão que eu tô falando, e se você, né, já assistiu os dois e já sabe da conexão que eu tô falando, né, já pode deixar o comentário aí também, né, falando se eu tô viajando ou se realmente existe, né? Então vamos lá. Eu já comentei também sobre, né, a composição, né, das músicas e tal desse filme, beleza. Vou detalhar mais um pouco. O que acontece? Tem a composição exclusiva, né, desse filme, animal, maravilhoso, diversas formas de tocar a mesma composição, muito legal. Porém, também tem, né, algumas músicas especificamente selecionadas para determinadas cenas que eles conseguiram casar, né, essas cenas com essas músicas. E são só músicas assim, anos 80, 90 e tal, que eu acho que eles fizeram um trabalho muito inovador, inclusive, né? Algumas partes realmente é bem inovador, especialmente para filme de aventura, né? Filme de aventura, ação e tal. E assim, só, né, música nostálgica, muito a ver com o clima desse filme, né? Por isso que eu digo, isso aqui parece que foi um filme feito nos anos 80, 90, né? Que era para ser realmente a primeira adaptação do He-Man, né? E aí, assim, as músicas, o que eles fizeram com as músicas, o momento que as músicas tocam, né? As próprias músicas, não, né, a orquestrada, mas o que eles selecionaram, né, de trilha sonora aqui para esse filme, o momento que elas tocam, cara, muito bem pensado, muito a ver. Novamente, voltando, né, pro próprio diretor, Travis Knight, né, como ele vem de uma extensa carreira de né, trabalho com animação e tal, provavelmente ele viveu tudo isso, assim, né, uma conexão bem forte, né, com ele, né, então ele soube explorar isso, soube utilizar muito bem isso. Então, cara, tá muito impressionante. Os efeitos sonoros também chamam muito a atenção. Tá muito impressionante, muito impressionante. Bom, eu espero, na verdade, que eu não esteja viajando tanto assim, né? Em face das críticas negativas. Realmente eu vou ter que dar uma olhada nas críticas negativas para ver o que o pessoal tá falando, entendeu? Porque realmente é um filme difícil de fazer. É um filme muito difícil de fazer, né? Não só, né, a parte técnica e tal, mas até a parte assim de tentar captar todos esses públicos hoje com, né, a modernidade, o que tá rolando, porque eles fazem. Agora falando um pouco realmente da parte do filme, em termos, né, de história, o que eles exploram, etc. Então o que acontece? Eles conseguem criticar, né, toda essa onda, né, que todo mundo sabe que está rolando, né, algumas pessoas concordam com essa onda, né, do que está rolando em termos, né, de repressão, etc. Outros, né, não concordam, etc. Mas eles conseguem fazer uma crítica equilibrada e não tão, vamos dizer assim, não tão, como eu posso dizer, não é tão violenta, né? A crítica não é violenta, a crítica realmente é cômica. A crítica é cômica, mas não de uma forma que possa melindrar, né, quem apoie, né, qualquer coisa nesse sentido. E são bem sutis essas críticas. Por exemplo, teve dois momentos que eu estava no cinema e eu ri sozinho. Ou melhor, de repente as pessoas que estavam ali assistindo, e assim, a minha sessão estava vazia, e eram mais adultos que estavam assistindo, né? Mas, sinceramente, se bobear, eles nem entenderam, né? Tipo assim, o que uma determinada cena ali tava remetendo ou não, entendeu? Então, quer dizer, tem coisas muito sutis e até uma, assim, construção de cenas cômicas inteligentes, né, nesse filme. Realmente,
com certeza eu daria, assim, no mínimo 8 pra esse filme, no mínimo 8. Eu acho que eu nem dei 8, né, no IMDb, de repente eu dei 7, porque, assim, eu tava saindo assim, 7,5 nesse filme, então, mas de repente eu vou dar 7, mas eu acho que eu vou até alterar e vou colocar 8 pra esse filme. Mas, bom, continuando. E aí o que acontece? Esse filme conseguiu manter o espírito, né, leve do desenho, né, dos anos 80, conseguiu mesclar com alguns conceitos modernos e tal, né, para justamente tentar captar o público, né, jovem, né, dos tempos de hoje, etc. E ele conseguiu manter um bom ritmo de ação, aventura, etc. Também acho que a fidelidade dos personagens, para quem é fã, né, para quem lembra de tudo e tal, é muito satisfatório. Então, o que eu vou dizer aqui sobre, né, se eu recomendo ou não esse filme? Eu vou dizer o seguinte: se você for pro filme achando que você vai ver, né, alguma coisa com personagem, com uma maior profundidade escura, né, tipo bem densa de personagens, não é esse o filme que você vai encontrar, entendeu? Você vai encontrar um filme mais ou menos de espírito leve, né, um filme de tom leve, né? Então, se você for esperando isso, você vai gostar. Se você for esperando alguma coisa, né, do estilo de super-heróis modernos, realmente você não vai gostar. Né? E assim, para quem não conhece, né, nada da história, etc, blá 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 blá, blá, tenha isso em mente, vá com a mente aberta, né? Vá com a mente aberta, não achando que isso aqui vai seguir um estereótipo já determinado, que é bem explorado há alguns anos, né? Então, realmente, tô curioso para ver as críticas negativas e para ver se eu tô viajando muito. Mas aqui tá sendo com certeza, né? Ou possivelmente bem na contramão do que a maior parte das críticas estão falando por aí. E aí eu torço, né, para que esse filme seja até sucesso de bilheteria também e que a gente tenha novas edições desse filme, porque eu acho que eles fizeram uma coisa aqui bem especial, né, no conjunto da obra, inclusive, né, e aí é isso. E para quem, né, para os meus 28 seguidores do meu canal, deixa o like, né, e se você não é seguidor e gostou mais ou menos do conteúdo, mais ou menos essa linha aqui que eu quero seguir, inscreva-se, sugira também, né, filmes aqui que eu de repente possa ver, especialmente filmes antigos ou algumas coisas que eu nunca teria, né, acesso, mas eu sem dúvida consigo assistir e se valer a pena eu lanço uma crítica aqui. E também um outro motivo que eu gosto de fazer esse conteúdo aqui é justamente para incentivar outras pessoas que tenham, né, algum filme especial, né, que de repente gostam também de conversar sobre cinema, etc. Criar seu próprio canal, fazer críticas de filmes, compartilhar, né, aqui nos comentários, etc. Para a gente movimentar essa comunidade. Entendeu? Especialmente que tem muita gente que fala, né, os filmes novos não são bons, né, que é isso, os filmes antigos é que são bons e tal. Eu não compartilho essa ideia, acho que tem muito filme bom ainda sendo feito, a gente só tem que ter, de repente, uma boa vontade maior, assim, com os filmes e tentar também até, por exemplo, esse lance, né, de ver um pouco sobre quem produziu, quem dirigiu, etc., o filme, dá pra gente também alguma outra noção de como encarar o filme, entendeu? Então isso de vez em quando eu acho importante. E até a próxima.